Mais uma vez, boa noite aos irmãos, aqueles que chegaram depois também, né? Alguns amigos que estejam nos visitando nessa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundantemente com vocês. Amém? Então, irmãos, nessa noite nós vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus, trazer aqui uma reflexão, fazer aqui que nem nossos irmãos pentecostais, né? Eu vou trazendo aqui uma reflexão da parte do Senhor, e é verdade, né? Na verdade, toda a palavra, toda a mensagem vem do Senhor, é Ele que nos dá, e nós somos apenas um instrumento para anunciar essa verdade que vem da palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, nessa noite, eu quero trazer aqui a mensagem com o tema a nossa liberdade em Cristo. Eu sei que não é o nosso costume, mas hoje eu estou querendo falar as coisas, inventar aqui as coisas, né, diferente. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para os irmãos. E se os irmãos tiverem a disponibilidade, eu gostaria que os irmãos levantassem a mão, para mim só ter uma noção aqui, tá bom? Então eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem aqui tem certeza absoluta da sua liberdade em Cristo Jesus? Obrigado, irmãos. Se tem alguém que tem alguma dúvida, sobre a sua liberdade em Cristo Jesus, nesta noite nós vamos tirar essa dúvida, amém? Então, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para acompanhar a leitura da palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. A carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Na verdade, nós só vamos, de início, fazer a leitura desse único versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam, e não deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Eu vou ler novamente, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos orar. Pai querido e santo, maravilhoso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que nos sustenta, aquele Deus que nós dependemos e sabemos que podemos realmente descansar no Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, para aprender mais um pouco da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai Santo, neste momento eu quero entregar toda a dependência, Deus, a minha dependência ao Senhor. Pedir que o Teu Espírito Santo possa me usar nesta noite e possa, ó Deus, me ajudar a ministrar a Tua palavra com intrepidez e de forma que venha realmente glorificar o Teu santo nome, Pai. Que nessa noite o Senhor cresça e que nós diminua. Que nesta noite, através da Tua palavra, nós possamos tirar lições para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui edificados pela mesma. E que realmente nós possamos botar em prática. Que nós possamos, ó Deus, através dessa mensagem, se necessário for, fazer mudanças. Que o Teu Espírito Santo venha fazer mudanças nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós choramos e Te agradecemos. Amém. Então, irmãos,
Nós começamos aqui, esse culto, na abertura desse culto, nós lemos uma passagem muito conhecida, um texto básico, que está em João capítulo 8, versículo 32. E nós lemos que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Libertos do quê? De tudo. Liberto de tudo, meus irmãos. Liberto da escravidão do pecado, liberto do nosso próprio egoísmo, liberto das mãos de Satanás, liberto do inferno, liberto da condenação, liberto de tudo. O texto que nós lemos, que nós acabamos de ler também aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: então permaneça nesta liberdade, e não se submeta mais a um jugo de escravidão. Nós fomos libertos por Cristo, libertos de tudo. Mas deixa aqui, meus irmãos, eu ilustrar rapidamente aqui, fazer uma ilustração da dinâmica do Evangelho, ou da dinâmica da nossa liberdade em Cristo Jesus. Imagine que tem um navio muito grande. Imagine que tem um navio muito grande. E nesse navio tem um capitão. E que você realmente você é dominado, ou você está sobre o domínio desse capitão. Você recebe ordem desse capitão. Esse navio tem uma trajetória a fazer. Ele tem o ponto de partida e tem o ponto de chegada. E durante esse trajeto, esse capitão é muito ruim. Ele é muito malvado, ele gosta de humilhar, ele gosta de dar ordem, ele gosta de subjugar, ele gosta de realmente tentar lhe oprimir. Esse capitão, ele é muito duro, ele é muito malvado. Mas, num determinado momento dessa trajetória, desse navio, esse capitão, ele é retirado do posto, e aí um outro capitão assume o navio, assume o controle desse navio. E esse novo capitão, ele representa Jesus Cristo na nossa vida. Então esse novo capitão, ele é calmo, ele é tranquilo, e ele diz para você: agora você pode relaxar. Relaxa que o barco vai chegar. Você só precisa fazer assim, fazer isso, agir assim, dessa forma, mas não tem mais pressão, não tem mais peso, não tem mais opressão, não tem fardo, não tem mais nada disso. Acabou a opressão, não tem mais nada disso. Agora você pode ficar tranquilo. Mas o nosso grande problema, meus irmãos, é que nós, por estarmos tão acostumados ao antigo capitão, e ele continua dando ordem, e esse antigo capitão continua dando ordem, porque ele acha que ainda é o capitão. Então ele chega para você e ele diz: faz isso, faz aquilo. Para ser mais específico, ele chega e ele diz: trai a sua esposa, faz maus negócios, engana, mente. E por nós estarmos acostumados a receber ordem desse antigo capitão, muitos de nós acabamos fazendo ainda muitas dessas coisas. Acabamos por fazer, por ouvir
e fazer ainda muitas dessas coisas. Até que o novo capitão, chamado Jesus, ele diz: olha, eu já te libertei das mãos de Satanás. Você não precisa mais receber ordem dele. Eu já te libertei das mãos dele. Você agora só precisa olhar para mim. Você só tem que olhar para mim. Mas Satanás ainda continua dando ordem. E muitas vezes nós somos bobos e ainda continuamos obedecendo. Ainda continuamos ouvindo. Na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos é de parar de ouvir o maldito do capiroto. Nós precisamos parar de ouvir o maldito do capiroto. E passar a ouvir, a partir de então, apenas Cristo Jesus. E quando nós passarmos a ouvir apenas Jesus Cristo, pronto, é simples assim. Está resolvido. Está resolvido. Então Paulo está dizendo: permaneça firme em Cristo e não deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus já tirou você daquela situação. Jesus já te libertou. Você não tem mais que voltar para lá. Você é livre. Sabe, irmãos, é como se alguém estivesse dentro de um poço muito grande, e não conseguisse sair, não conseguisse se libertar de lá. Mas Jesus Cristo vem e Ele resgata, e Ele liberta a pessoa daquele poço. Mas parece que ainda a pessoa ainda continua querendo voltar lá para dentro. Isso não tem sentido. Não tem sentido você ser resgatado, você ser libertado da opressão, libertado do jugo de escravidão, libertado do pecado por Jesus Cristo, e você agora ter a sua liberdade em Cristo Jesus, e ainda você querer voltar para lá, para dentro do poço. Não tem sentido. Então, irmãos, em primeiro lugar, livres do quê? De fato, do que somos livres? Né? Nós fomos libertos, como eu falei, fomos libertos do espírito de escravidão, fomos libertos do medo da morte, livres de todo o pecado. Mas de fato precisamos entender, para desfrutar da alegria e da nossa liberdade que temos, temos que lembrar de onde nós viemos, temos que lembrar de onde Cristo nos tirou, lembrar de onde Cristo nos libertou. Nós éramos totalmente escravos do pecado, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Nós éramos escravos da morte. Nós estávamos entregues a esta morte espiritual. Mas Cristo nos salvou, Cristo nos libertou. Então, do que somos libertos? Do pecado, da morte, do espírito de escravidão. Então, em Cristo Jesus, nós somos livres. Você precisa declarar para você mesmo: eu sou livre. Agora eu sou livre, em Cristo Jesus, eu sou livre. Ele me resgatou, Ele me libertou. E nós precisamos ser gratos, nós precisamos expressar gratidão ao Senhor por essa liberdade que temos. Mas para nós ver o quanto nós devemos expressar essa gratidão, nós precisamos perguntar para nós mesmos: onde nós estaríamos? Como seria a nossa vida se não fosse esse tão grande amor de Jesus
que nos libertou, onde nós estaríamos? Como seria a nossa vida sem Cristo? Cristo, meus irmãos, conquistou essa liberdade por nós e para nós. E tem mais. Cristo nos libertou, conquistou a liberdade do acesso ao Pai. Cristo conquistou a nossa liberdade ao acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um que nós temos livre acesso. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Nós temos livre acesso. Aleluia. Não há mais, meus irmãos, separação. Não existe mais separação. Havia um grande abismo por causa do pecado. Mas Cristo foi essa ponte sobre esse abismo que havia entre nós e Deus. Cristo, ele se colocou como uma ponte nesse abismo para nos dar livre acesso ao Pai. E hoje nós podemos ter acesso ao nosso Deus. Então, como podemos dizer que somos livres e não entender a alegria e não demonstrar gratidão a Jesus por sermos livres? Precisamos realmente entender e demonstrar a gratidão a Jesus por sermos livres. Nós estávamos alienados ao pecado, estávamos realmente presos ao pecado, mas Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou. O Senhor nos libertou, glória a Deus. E tem mais, meus irmãos. Não foi só isso. Além de Cristo ter nos libertado da escravidão do pecado, a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, nós estávamos longe de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Cristo, além de ter nos libertado, nos resgatado, Ele nos adotou. Ele nos adotou como filho. Hoje, nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós somos livres, nós somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou, aleluia. Então hoje nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós somos filhos. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós fomos libertos do quê? Em segundo lugar, livres para quê? Livres para quê? Primeiro, nós fomos livres de tudo. E em segundo lugar, nós fomos livres para quê? Para que nós somos livres? De fato, você já se perguntou para que Cristo o libertou? Livres para quê? Nós fomos livres, irmão. Em primeiro lugar, nós fomos livres para servir. Livres para servir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que é que um servo faz, irmãos? Um servo, ele vive para servir ao seu Senhor. Um servo, ele se dedica a servir o seu Senhor. Essa é a função de um servo. Então, em primeiro lugar, nós fomos livres para servir e servir a Deus. Para servir a Deus. Nós nos tornamos livres para servir.
Quando Jesus Cristo nos libertou, Ele nos deu os dons, talentos e habilidades para nós servir a Ele, para nós servir ao Pai. Cada um de nós, meus irmãos, tem um dom, tem um talento. Tem um talento que Deus nos deu para servir. Cada um de nós tem um dom dado por Deus. Mas muitas vezes nós não estamos usando desse dom que nós recebemos de Deus para servir a Ele. E aí você diz, mas eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei louvar, eu não sei tocar. Mas Deus deu os dons a cada um de forma diferente. Ele dividiu o dom para cada um e Ele capacitou cada um para fazê-lo, para servi-lo através desse dom. Você pode não ter o dom de pregar, você pode não ter o dom de louvar, de tocar, mas você pode ter o dom de evangelismo. Tem pessoas, irmão, que têm uma habilidade tão grande para evangelizar, que ele chega para uma pessoa e ele começa a conversar, e daqui a pouco ele já cria uma oportunidade, e ele já começa a falar de Jesus, ele já começa a falar que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, já começa a falar que ele precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, e daqui a pouco ele está ali pregando a palavra de Deus, ele está evangelizando de uma forma tão maravilhosa, que nem ele mesmo imaginava que ele sabia. Porque ele tem aquele dom, mas muitas vezes nós só não estamos colocando em prática. Você pode ter o dom de exortar, mas na frente nós vamos ver a necessidade que nós temos de exortar uns aos outros. Você pode ter o dom de intercessão. Que dom maravilhoso é o dom de intercessão. Que dom, que ministério que ultimamente está sendo tão raro na igreja, que está sumido, que um ministério tão necessário, que é tão preciso na igreja, o dom de interceder, de intercessão. Você interceder pela igreja, você interceder pelo seu pastor, você interceder pelos seus irmãos. A igreja precisa de alguém que se coloque como intercessor, para orar, para interceder uns pelos outros. Mas esse ministério tem sumido das igrejas. Ninguém quer mais se colocar como intercessor, para orar, para interceder uns pelos outros. Mas Deus nos deu a cada um de nós talentos, dons, para nós os servirmos. Então, meus irmãos, não se esconda atrás da desculpa que você não sabe fazer nada. Deus deu talentos diferentes. Deu tipos de talentos diferentes para cada um de nós, para nós servirmos a Ele. Então descubra, ore, pergunte ao Espírito Santo qual é o seu e sirva a Deus com alegria. Amém? Então, em primeiro lugar, nós fomos livres para servir a Deus. Em segundo lugar, nós fomos livres para servir uns aos outros. Jesus Cristo nos libertou, nós fomos livres para servir uns aos outros. Precisamos, meus irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz que nós fomos livres em Cristo Jesus, nós temos a liberdade, mas não usemos dessa liberdade para dar lugar à carne, para dar vez à nossa carne, mas que nós precisamos servir uns aos outros em amor. Que nós precisamos usar dessa liberdade para servir uns aos outros em amor. Perceba que Deus nos libertou do nosso coração amargurado, do nosso coração duro, e nos permitiu amar uns aos outros.
nos capacitou para amar uns aos outros. Porque eu olho para o outro e eu sei que o outro tem tanto defeito quanto eu. Eu sei que o outro depende da cruz quanto eu dependo. Eu sei que o outro é tão falho quanto eu. Então, eu sabendo que o outro depende tanto da cruz como eu também dependo, eu tenho disponibilidade para amá-lo. Eu tenho disponibilidade para manifestar, para demonstrar esse amor pelo meu irmão. Eu tenho disponibilidade de refletir a obra da graça de Deus que foi manifestada em mim, na vida do outro, na vida do meu irmão. Eu tenho disponibilidade de refletir essa graça na vida do outro. Então eu passo a amá-lo, eu passo a perdoá-lo e alcançar aquele que precisa mais de ajuda em determinadas áreas. Em determinada área eu sou mais forte, aquele meu irmão é mais fraco, então eu me disponibilizo para ajudar naquela área que ele tanto precisa. Eu sou forte, então eu vou ajudar o meu amigo, o meu irmão, naquela área que ele é fraco. Porque meu coração agora é livre. Meu coração agora não é mais endurecido, meu coração agora não é mais preso ao meu egoísmo, que pensa apenas em mim. Eu vou realmente ajudar o meu irmão. Porque o meu coração é livre, inclusive para amar, e amar o meu irmão. Mas entenda, irmãos, que amar o meu irmão nem sempre é apenas ajudar quando ele está necessitado na parte financeira, quando ele está precisando de ajuda financeiramente, quando ele está precisando de algo material. Não, amar o meu irmão não é só isso. Paulo demonstra ali amor aos Gálatas. Nós sabemos que essa carta foi escrita para os irmãos ali da Galácia, os Gálatas. Paulo tinha ido lá e tinha anunciado o evangelho, tinha pregado o evangelho da graça, o evangelho genuíno. E aqueles irmãos tinham ouvido, tinham entendido, estavam ali seguindo firme no caminho do Senhor, mas de repente chegou ali alguns judaizantes e começaram a colocar dúvida na cabeça deles, introduzir dentro da igreja doutrinas diferentes, começaram a ensinar ensinamentos diferentes do evangelho da graça, do evangelho que Paulo tinha ensinado para eles. E aqueles irmãos começaram a ouvir e começaram a caminhar numa outra direção. Começaram a caminhar de acordo com os novos ensinamentos que eles tinham ouvido dos judaizantes. Então Paulo poderia ter pensado assim: eu já fui lá, eu preguei o evangelho, eu ensinei, eles ouviram, eles entenderam, e agora estão querendo seguir para uma outra direção. Então pronto, tudo bem, pode ir. Se vocês querem ir, se vocês querem seguir numa outra direção, vocês querem se perder, fique à vontade. Eu já fiz a minha parte. Eu já fui aí, eu já preguei, já ensinei. Vocês ouviram, vocês entenderam. Então se vocês querem seguir uma outra direção, problema de vocês. Eu já fiz a minha parte. Mas sabe, irmão, não foi isso. Não foi isso que Paulo fez. Paulo vai lá, Paulo exorta aqueles irmãos, Paulo ademoestra aqueles irmãos, Paulo briga com aqueles irmãos. Isso é demonstrar amor, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo amava tanto aqueles irmãos, que ele viu eles seguindo por uma direção errada, então ele foi lá e ele exortou, ele ademostrou, ele brigou com aqueles irmãos, porque ele amava aqueles irmãos e ele queria a redenção daquela igreja. Ele queria aquela igreja andando firme nos caminhos do Senhor. Isso é amor, irmãos.
Então, irmãos, nem sempre você demonstra amor pelos seus irmãos, apenas passando a mão na cabeça, apenas dando o ombro para ele chorar quando ele está com problema. Mas você precisa ter coragem para quando você vê o seu irmão caminhando para um outro caminho, muitas vezes entrando numa vida de pecado, muitas vezes caminhando para o abismo, saindo da trilha do evangelho verdadeiro de Cristo. Então você precisa ter coragem, demonstrar amor pelo seu irmão, exortando, e se for preciso, brigando com ele. Não é brigando de dar uma porrada não, viu, irmão, de bater não. É brigando mesmo com palavra, exortando, tendo uma conversa séria. Isso é amor. Isso você demonstra amor. Mas, irmãos, nós vimos que nós fomos livres para, em primeiro lugar, para servir a Deus. Depois nós fomos livres para servir uns aos outros. Mas neste ponto eu quero também focar no fato de que servir, livres para servir, remete também à obediência. O fato de ser livre para servir remete à obediência. A sua liberdade, irmão, não pode ferir os seus princípios. A liberdade não é dizer sim para tudo, mas ter o poder para renunciar e dizer não para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que é contra a vontade de Deus. Liberdade também remete à obediência. Nós temos que entender que a liberdade não é fazer tudo o que a gente bem entende. Liberdade é também servir, é obediência. Se remete à obediência a Deus. E a palavra de Deus diz: não usei da liberdade que temos para dar lugar à sua carne. Não use essa liberdade para fazer tudo que você bem entende. Até podemos. Até nós podemos, sabia? Até podemos fazer tudo o que entendemos. Nós somos livres. Mas a palavra de Deus, mas lembra o que a palavra de Deus diz? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós somos livres, irmãos, mas nós não podemos fazer tudo que nós bem entendemos. Porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. Você é livre. Mas sabe, irmãos, sabe a grande diferença da liberdade do mundo para a nossa liberdade? É que nós escolhemos obedecer a Deus. Nós escolhemos não fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que nós, muitas vezes, por a nossa natureza pecaminosa deseja, mas nós entendemos que nós temos que escolher a obediência a Deus, a obedecer a nosso Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, antes de fazer qualquer coisa, pense, isso realmente agrada a Deus? Isso está dentro dos princípios da palavra de Deus? Então, 1 Pedro aqui diz que vivam como pessoas livres. Como assim? Pessoas que sabem dizer não. Pessoas que sabem dizer não. Lembra do versículo que nós lemos em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1? Permaneça nessa liberdade e nunca mais aceite submeter-se a nenhum jugo de escravidão. Precisamos dizer não. Então, como podemos dizer que somos livres e nos submeter novamente ao pecado? Somos livres sim, meus irmãos. Somos livres sim, mas para dizer não,
dizer: não, eu não preciso desse vício, não, eu não preciso desses pensamentos ruins, eu não preciso desses pensamentos tóxicos, eu não preciso ficar preso à pornografia, porque eu sou livre, porque agora eu sou livre. Então, como viver como pessoas livres? As nossas atitudes vai demonstrar se nós estamos vivendo como pessoas livres. Se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa que não é amorosa, como você vai demonstrar que essa liberdade que você tem em Cristo Jesus? Temos que viver como pessoas livres. A palavra de Deus diz: se o Filho te libertou, verdadeiramente sereis livre. Precisamos viver essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Então a liberdade está ligada, irmãos, à obediência e a servir a Deus e a servir aos nossos irmãos, servir uns aos outros. E não para fazer tudo aquilo que bem entendemos, mas para ter o domínio sobre sobre as nossas decisões e fazer as nossas escolhas certas. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós perguntamos: livre do quê? Em segundo lugar, livres para quê? Em terceiro lugar, livre de nós mesmos. Livre de nós mesmos. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz exatamente assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O ser humano, irmão, precisa se libertar de si mesmo e da tirania da sua natureza pecaminosa. E muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos do nosso próprio eu. Então, como você conquista essa liberdade? Como você consegue libertar de você mesmo? Essa liberdade, a liberdade do próprio eu. Na verdade, irmãos, Cristo já conquistou para você essa liberdade. Cristo já conquistou essa liberdade para nós. Mas temos, irmãos, que viver essa liberdade todos os dias. A nossa vida cristã não é apenas um título. Não é apenas um título que você recebe de crente e pronto, está tudo bem. Você vive de qualquer maneira, vive de qualquer jeito. E depois você morre e vai para o céu, pronto, está tudo certo. Não é assim, irmão. Não é bem assim. A nossa vida é uma escolha todos os dias. Você tem que escolher Jesus todos os dias. Você tem que escolher servir a Deus. Você tem que escolher andar com Deus todos os dias. E isso tem que se tornar um hábito da nossa vida. Um estilo de vida. Escolher Jesus todos os dias. Servir, andar com Jesus todos os dias. Então, irmãos, vamos escolher ser livre e viver e permanecer nessa liberdade. Todos os dias, é uma escolha diária, permanecer nesta liberdade. E não alimente, meus irmãos, aqueles pensamentos negativos: eu não vou conseguir. Não pense assim, meus irmãos, porque você é livre. Cristo conquistou essa liberdade para nós. Não fomos nós, foi Cristo. Foi Jesus que conquistou essa liberdade. Então, se Ele conquistou, nós temos poder para vencer o pecado. Se Deus conquistou
nós temos realmente força para viver essa liberdade em Cristo Jesus. E nós vamos conseguir com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, quando vier aqueles pensamentos, os desejos pecaminosos, quando a sua carne quiser gritar mais alto, quando a sua carne quiser dominar, você diz: não, 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 eu sou livre, eu sou livre, eu não sou mais escravo de mim mesmo, não há mais situações, nenhuma situação que Cristo não tenha me libertado. Eu não sou mais escravo, porque agora eu sou filho. Agora eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Nenhuma condenação há, meus irmãos, para aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há. Pare de viver, irmãos. Nós precisamos parar de viver preso ao passado. Ou de viver preso a alguma culpa. Se liberte. Não viva mais preso ao passado. Não fique preso à culpa. Você é livre. Livre para dizer, livre para obedecer a Deus. Livre para servir e amá-lo. Livre para viver intensamente o amor de Deus. Livre para servir a Deus, para adorar a Deus e ter intimidade com Ele. Então vamos viver essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Não desobedecendo a Deus, nem os seus princípios, pelo contrário, vivendo a vida plena que Ele planejou para nós. Deus tem algo maravilhoso, tem algo perfeito para nós. Amém, irmãos? Mas infelizmente, meus irmãos, muitas vezes, nós por muito tempo escolhemos viver preso a algum pecado, preso a pensamentos tóxicos, preso à amargura, porque nós não conseguimos perdoar. E o nosso coração vive preso, amargurado, porque nós não conseguimos liberar o perdão, porque nós não conseguimos perdoar. Uma das maiores liberdades do ser humano, meu irmão, uma das maiores liberdades que temos é quando realmente perdoamos, é quando liberamos o perdão. Mesmo quando você está certo, mesmo quando não foi você que errou, mesmo quando foi o outro que lhe machucou, quando foi o outro que agiu de forma errada com você, mas nós precisamos liberar o perdão. Quando nós liberamos o perdão, nós nos tornamos livres. O nosso coração fica livre daquela amargura. O perdão, meu irmão, liberta. O perdão liberta você. Então seja livre. Viva todos os dias a liberdade que Cristo conquistou para você. Permaneça nessa liberdade. Não é libertinagem, irmão, é domínio próprio. É você olhar para a palavra de Deus e dizer: é isto aqui que eu vou viver. É isso que eu quero viver. Porque Jesus me escolheu e eu vou viver para Ele todos os dias da minha vida. E eu não vou conseguir sozinho, mas eu vou conseguir com o Espírito Santo. Então, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você tem força, mais você tem poder para viver essa liberdade em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu quero concluir. Eu tenho relógio, eu não sei como é que está a hora, né? Nós ainda temos o nosso momento de oração, mas eu já estou terminando, viu? Já estou concluindo.
Eu quero concluir, meus irmãos, falando para você. Olha, irmãos, na verdade, nós estamos presos no tempo. Nós estamos presos nesse corpo que envelhece, que vai envelhecer. Muitas vezes, nós estávamos presos ao pecado. Na verdade, meus irmãos, esse mundo é uma grande prisão, onde todos nós estamos aqui presos, esperando a nossa vez de morrer. É estranho falar isso, mas é verdade. Mas o mais interessante, o mais incrível disso, é você pensar que Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas que vivem nessa prisão de tal maneira que enviou o seu filho, enviou o filho dele para viver aqui dentro, junto com nós. E depois dele ter vivido uma vida perfeita, sem pecado, o único homem inocente que pisou nessa terra, depois dele ter vivido uma vida perfeita aqui, sem cometer nenhuma falha, nenhum pecado, sabe o que aconteceu? Ele fez o que ninguém imaginava. Ele fez o que ninguém imaginava. Estava todo mundo pensando, esperando que ele fosse sentar no trono, que ele fosse tomar aquela cadeira importante de um rei, um trono aqui na terra. E de repente, meus irmãos, Jesus Cristo sentou, em vez de sentar no trono de rei terreno, ele sentou na cadeira elétrica, no nosso lugar. O homem perfeito, o único que não precisava, ele decidiu viver aqui e ser executado no nosso lugar. E ser executado no nosso lugar. O amor de Cristo, a morte de Cristo, meus irmãos, perdoa todo o nossos pecados. Porque todos os nossos pecados estavam sobre Ele, assim como afirma Isaías 53. Todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Mas, irmãos, mas Jesus Cristo apenas não foi executado no nosso lugar. Jesus Cristo apenas não morreu no nosso lugar. O mais incrível, o mais maravilhoso aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Aleluia. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo ressuscitou e Ele tem todas as chaves nas suas mãos. Jesus Cristo ressuscitou e tem as chaves nas mãos. Todas as chaves de qualquer prisão, de qualquer cadeia que esteja lhe prendendo, Jesus Cristo tem a chave nas suas mãos. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, eu quero lhe dizer que a sua cela, a sua prisão está aberta. A prisão que nos prendia foi destrancada por Jesus Cristo. Você está livre. Você está livre. Eu não sei o que ainda te prende. Eu não sei o que ainda está prendendo você. Eu não sei se ainda tem uma ansiedade, prendendo você. Eu não sei se o que prende você ainda
pornografia, eu não sei que o que ainda que prende você é alguma mágoa, rancor, ódio, eu não sei o que ainda está prendendo o seu coração. Eu não sei se você ainda está preso a alguma coisa desse tipo. Eu não sei. Eu sei é que Cristo tem todas as chaves. Cristo ressuscitou e tem todas as chaves nas suas mãos. E Ele destrancou todas essas cadeias, todas essas prisões que prendia você. Ele destrancou a sua cela. Ele libertou você. Então basta agora, irmão, você sair daí de dentro. Se você ainda está preso a alguma coisa, o que você precisa é sair daí de dentro, a porta está aberta. Jesus Cristo destrancou a porta da cela, da prisão que estava prendendo você. Sabe, irmãos, o apóstolo Pedro, ele foi preso. O apóstolo Pedro, ele estava preso literalmente. E sabe quando era que o apóstolo Pedro ia conseguir sair daquela prisão? Nunca. Por ele mesmo, pelos seus próprios esforços, ou de alguma outra forma, ele não ia conseguir se libertar daquela prisão. Sabe por quê? Porque Pedro e João já estavam sendo perseguidos por aqueles homens muito tempo antes. Desde que Pedro e João fizeram aquele milagre na porta do templo, aquele paralítico, e fizeram aquele milagre, e aquele paralítico voltou a andar, desde que Pedro e João estavam ali anunciando o evangelho de Cristo, que aqueles homens já o perseguiam, que aqueles homens já procuravam uma maneira de prendê-lo. E agora que eles tinham conseguido prender a Pedro, eles não iam soltar mais. Eles não iam soltar. Pedro estava ali preso, sem saber mais como sair dali. Mas Jesus Cristo veio, meus irmãos. Jesus Cristo veio e destrancou todas aquelas grades, destrancou aquelas grades que prendia Pedro, destrancou a cela que Pedro estava ali preso. Jesus Cristo destrancou todas as grades daquela prisão que prendia Pedro. E Ele o libertou, Pedro. E quando Jesus destrancou todas aquelas grades que prendia Pedro, sabe qual foi a atitude de Pedro? Ele abandonou aquela prisão, ele saiu de lá, ele se libertou e ele foi viver uma vida livre. A partir de então, Pedro estava livre daquela prisão. Então, meu irmão, se você ainda, por um acaso, está preso a alguma coisa está prendendo você, algum pecado, alguma conduta que não condiz com a palavra de Deus, se você ainda está preso em alguma área da sua vida, eu preciso lhe dizer que você só precisa sair de lá, você só precisa sair daí de dentro, abandone isso. Jesus Cristo libertou você, você agora é livre, você agora é filho de Deus, não se submeta mais a nenhum tipo de jugo de escravidão. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos.